Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga. Acelera mundo. Este é o canal Esporte Total. Momentos emocionantes trazendo atualizações do mundo da Fórmula 1 para você. E a Ferrari que você vê aí na tela terminou os testes na frente da Red Bull. Será que ela é um adversário à altura para 2024? Será que teremos mais disputas do que tivemos no ano passado? Vou trazer aqui então o resultado final dos testes do Bahrein e também a opinião do próprio Max Verstappen. Ele que não conseguiu ser o líder dos 3 dias de teste. O que foi que aconteceu com ele e com a Red Bull? Vem descobrir. Não esquece do like, se inscreva no canal, aquela coisa toda. Agradecemos pela sua ajuda, hein? Ative também as legendas aqui no YouTube. Estamos em 11 idiomas diferentes para você. Em semana de corrida, lembrando, nosso site sempre traz atualizações. Já tem muita coisa lá. O link aqui na descrição, informatudo.com.br/esportes. E claro, vai o convite, acesse o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, que é o grupo que mais cresce na internet falando de Fórmula 1 e é o nosso parceiro aqui na internet. Vamos falar então um pouquinho dos testes. O piloto da Ferrari registrou uma volta de 1:30.322 com pneu C5 Pirelli, colocando-o 4 centésimos de segundo à frente do George Russell em P2, no final de um dia que seguiu um formato ligeiramente diferente dos 2 dias anteriores de treinos lá no Bahrein, né? O Charles Leclerc foi o mais rápido. Com as bandeiras vermelhas sendo hasteadas apenas meia hora na manhã de sexta, devido ao Sérgio Pérez ter atravessado uma área de drenagem do circuito, levando os comissários a realizarem reparos na pista, foi anunciado que após a retomada a sessão continuaria até o final do dia, sem pausa para o almoço. Quando a ação recomeçou às 11h45 no horário local, os carros retornaram à pista enquanto tentavam completar seus programas, com muito trabalho para fazer antes que o dia terminasse às 19 horas no horário local. Deixa eu colocar para você os resultados finais aí na tela, né? Para você já ir acompanhando enquanto eu vou falando por aqui. A maioria das equipes também teve que levar em consideração a troca de pilotos durante a sessão, exceto a Williams, que optou por comandar Alex Albon durante o dia inteiro. À medida que o dia ia avançando, as temperaturas começavam a cair e as condições da pista tornaram-se mais representativas daquelas que veremos no Grande Prêmio do Bahrein de abertura da temporada, que acontece após o pôr do sol, né? As lindas imagens noturnas lá do Bahrein. Apesar disso, foi Leclerc quem conseguiu manter a liderança, né, com o tempo do início da sessão, à frente de Russell e o Zhou Guanyu. Todos os 3 pilotos estavam entre os que estavam no circuito à medida que a pista se tornava mais rápida nas fases finais. Max Verstappen terminou o dia em quarto, tendo substituído Pérez no início do dia. O holandês colocou-se no topo da tabela de tempos logo nas primeiras voltas, antes de completar um total de 66 ao longo da sessão. Yuki Tsunoda, da RB, conquistou o 5º lugar, com o piloto japonês levando o desempenho encorajador de sua equipe nos testes a um final positivo. O companheiro de equipe Daniel Ricciardo fez 70 voltas antes de completar uma simulação de corrida. Albon, sendo o único piloto a ter o carro só para si durante o dia, completou mais quilometragem do que qualquer outro, com um total de 121 voltas. O homem da Williams terminou a sexta-feira em P6 na tabela de tempos. Oscar Piastri ficou na 7ª posição. A McLaren foi forçada a interromper sua corrida matinal com Norris devido a um problema de embreagem, resultando na troca de piloto um pouco mais cedo do que alguns, né? Fernando Alonso, Carlos Sainz e Pérez completaram o top 10 no último dia de testes. As equipes agora examinarão os dados antes do início da temporada, que começa em menos de uma semana, com o Grande Prêmio do Bahrein, acontecendo de 29 de fevereiro a 2 de março, e claro, com cobertura completa aqui do nosso canal. Tá aí na tela então, o dia 3, dia final, Leclerc da Ferrari 1:30.322, George Russell Mercedes 1:30.368, coladaço, né? 46 milésimos de gap. O Guanyu da Kick-Sauber 1:30.647, 3 décimos. Max Verstappen em quarto a 4 décimos. Verstappen fez 66 voltas, hein? Leclerc fez 74. Então não é que o Verstappen não andou, né? Ele andou bastante, 66 voltas.
Mas o foco dele foi outro, é o que eu vou responder agora para você. Tentar responder então essa pergunta do título aqui deste vídeo, né? Max Verstappen então encerrou os testes de pré-temporada no circuito internacional do Bahrein com uma nota positiva, com o holandês satisfeito com o que a Red Bull alcançou, apesar de não ter conquistado o primeiro lugar na tabela de tempos no último dia de ação. Vamos trazer aqui então as palavras do Max Verstappen, abre aspas para ele. Hoje planejamos não nos concentrar apenas no tempo de volta, acho que era mais importante apenas fazer a longa corrida e depois entender um pouco mais o carro. Por isso, nos concentramos nesse programa e, para ser honesto, acho que tudo pareceu bastante positivo. Estou muito feliz com o carro, como ele estava se comportando e quando chegarmos ao fim de semana de corrida, trata-se de ajustar o equilíbrio em torno das circunstâncias que você enfrenta durante o fim de semana. Então tá aí nas palavras do Verstappen, eles não focaram na questão de fazer tempo, né? E claro, é teste, não é? O tempo é o que menos importa, né? Até certo ponto, né? Só que fazendo 66 voltas e não chegar a fazer uma volta suficientemente rápida nos deixa a impressão de que talvez a Red Bull não esteja tão forte quanto estava no ano passado. Já vou falar sobre isso. Quando questionado, então, de se a Red Bull continuará dominante como foi ano passado e sobre seus potenciais adversários, ele falou, abre aspas, eu realmente não penso nisso, eu apenas vejo o que estamos fazendo aqui. Acho que sempre há muito trabalho a fazer. Você sempre quer fazer o melhor. Mas acho que tivemos um teste muito positivo e aprendemos muito com cada coisa que mudamos no carro. E também sabemos o que queremos fazer para a próxima semana. E é nisso que nos concentramos, fecha aspas. Verstappen acredita que só o tempo dirá, né, se o Red Bull RB20 provará ser tão bem sucedido em uma ampla variedade de pistas quanto o seu antecessor, que só pareceu ter um desempenho mais fraco no Marina Bay, o Street Circuit, lá em Singapura. A equipe optou por uma mudança de conceito para o carro deste ano, importante isso, hein? O que pode ter sido uma surpresa para alguns, dado o nível de desempenho do RB19. Verstappen não se mostrou preocupado com a direção diferente, como campeão mundial, afirmando que acredita no que Adrian Newey e a equipe técnica criaram, abre aspas. Honestamente, confio em todos na equipe, sabem o que estão fazendo, então não me importo como eles projetaram o carro, desde que seja mais rápido. É claro que sempre muito interessante o que eles inventam todas as vezes e fica legal. De resto, não sou engenheiro. Estou aqui para fazer meu trabalho no carro e eles estão aqui para fazer o seu trabalho, construindo e preparando o carro. Acho que até agora tudo o que esperávamos funcionou muito bem. E isso é sempre um ponto de interrogação quando você chega à pista real. Mas devo dizer que nos últimos anos já acho que tem sido uma boa força nossa. Então é isso, né? Um carro diferente que ainda não provou que é melhor, né? Enfim, para responder essa pergunta, né? Vamos aguardar então e ver se esse novo Red Bull será tão dominante quanto o outro. O que você acha? Deixa aí o seu comentário. Tô curioso, hein? Tô curioso para ver o início desta temporada. Para fechar aqui a live, vamos trazer os horários da corrida. Horários no final de semana. Antes, nosso patrocínio, que é essa moto aí que está vendo aqui no canal. Vende-se CBR 1000RR ano 2007. Zerada, em nada para fazer. A relação é nova em folha, não rodou ainda a relação nova. E cuidado quando você compra moto grande aí, porque muita gente bota a relação usada, a relação barata. Para ter uma ideia, tem relação dessa moto nova por R$300, né? Aqui foi colocado nela, custa R$1.400, então realmente a moto está zerada para você acelerar. Esse é o último modelo daqueles que não fumaceia, né? E não baixa óleo. Excelente custo-benefício para você, 2024 já está pago. E também temos aqui uma NMAX ano 2021, também 2024 pago. Essa aqui tem 6 mil quilômetros, está zerada, não tem nada para fazer. É só pegar e acelerar. Também à venda aqui no nosso canal. Propaganda feita, vamos aos horários e também especificações da pista. A pista começou seus trabalhos em 2004 com a Fórmula 1, serão 57 voltas na corrida. A total de distância 5.412 metros. Distância total de corrida 308 quilômetros. Volta recorde é lá de 2005, do Pedro de la Rosa, né? 1:31.447. Horários, vamos lá, hein?
Semana que vem, dia 29, já tem a prática 1 às 8h30 da manhã, horário do Brasil, né? Prática 2 ao meio-dia, depois no sábado, prática 3 às 9h30, qualificação a 1h da tarde. E no domingo a corrida é ao meio-dia, horário top, né? Para acompanhar. Lembrando que estaremos lá ao vivo, né, narrando as corridas para você aqui no nosso canal. Então tá aí, a Ferrari dominante no último dia de testes. Mas com tudo isso que você viu, né? A Red Bull focada mais em ritmo de corrida. Mas como eu falei, né, não fazer nem um tempinho rápido aí, né? A Red Bull não costuma fazer isso. Enfim, incógnita lançada. Se você tem a sua opinião e quer compartilhar conosco, deixa aqui nos comentários. No mais, vamos aguardar começar a temporada para descobrir e responder essas perguntas. Será que a Ferrari vem competitiva? Se sim, o Lewis Hamilton fez realmente uma escolha perfeita, porque ano que vem ele vai para a Ferrari, né? Já tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre o motivo do Lewis Hamilton escolher a Ferrari. Se você perdeu o vídeo, vou deixar aqui. Vou deixar aqui no card e também no vídeo final para você. Certo? Por hoje é isso, valeu, abraço e até mais.